Eita, que emoção, que ansiedade que eu tava para começar mais uma vez a semana. A semana não, eu já tô querendo começar a semana, mas na verdade começar de novo as nossas lives do cinema e psicopatologia, nosso terceiro ano consecutivo aqui no Instagram com as lives do cinema e psicopatologia. E é um momento do ano que eu gosto muito, eu vou confessar pra vocês. Eu acabo sempre comentando aqui, né, sobre diagnósticos e sobre filmes e sobre séries. É algo que eu assisto, que eu gosto e que eu tô sempre comentando por aqui. Mas assim, um mês inteiro, né, dedicado ao nosso querido quadro aqui, que já é tradição, cinema e psicopatologia. Nossa, como eu tô feliz, como eu tava ansiosa no dia de hoje para chegar este momento de estar aqui de noite com vocês, conversando. E a gente já começa assim, né, colocando o pé no peito e já vai metendo duas séries logo, né? Um filme e uma série, na verdade. O Golpista do Tinder e Inventando Ana. Dois filmes aí, né? Um filme e uma série muito recentes que foram bastante comentados e vocês pediram muito para eu falar. Então, eu vou falar dos dois, né? Mas antes disso, queria agradecer aqui a presença de vocês, dizer que a gente está pelo terceiro ano consecutivo fazendo a nossa série de lives aqui, cinema e psicopatologia, tá? Então a gente já fez isso ano retrasado, ano passado e agora mais uma vez aqui no nosso cinema e psicopatologia. Queria também lembrar vocês, né, que esse é o nosso esquenta para a semana da psicopatologia, que eu já comecei aqui a live falando. Vamos começar a semana, não é a semana, é a série de lives. Mas, de fato, no início de abril, a gente vai ter a Semana da Psicopatologia, certo? Uma semana gratuita para profissionais, onde a gente vai falar sobre psicopatologia, vamos falar sobre diagnóstico, vamos falar sobre diagnóstico diferencial, a importância do diagnóstico, enfim. Muitos assuntos aí que a gente vai falando aqui ao longo desse mês para vocês irem entendendo, tá? Então, até lá, até o início de abril, a gente vai ter essa nossa série, né? Que é o cinema e psicopatologia, sucesso absoluto. E já é o terceiro ano consecutivo, todo domingo aqui no Instagram, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre Inventando Ana e Golpista do Tinder. Semana que vem, sobre a série da HBO Succession. Na outra semana, Casa Gucci. E, finalmente, Euforia, tá? Então, a gente vai ter essa nossa série aí, cinema e psicopatologia. Nessa série, né, de cinema e psicopatologia, que já é o terceiro ano consecutivo, para quem tá chegando hoje, eu sempre falo sobre possíveis diagnósticos, né? A gente especula um pouco aqui sobre a psicopatologia dos personagens, tá? Especialmente sobre hoje, né? Eu tenho dois adendos para fazer antes da gente começar propriamente a falar da série e do filme. O primeiro é o seguinte: tudo que eu falar aqui é sobre os personagens, tanto da série quanto do filme, tá? Então eu até vou trazer algumas coisas sobre a Ana real, sobre o Liev real, né? Mas tudo que eu falar aqui é baseado, né, no filme e na série da Netflix, tá? Então, nunca baseado na pessoa real, porque não os conheço, né? Não foram meus pacientes, não os avaliei. Então, o que a gente fala aqui é sobre a série e sobre o filme, tá? O segundo ponto que eu queria falar, né, sobre a nossa live de hoje é porque a junção, né, da Ana e do golpista, tá? Por que eu tô fazendo os dois na mesma live? E eu acho que isso é importante da gente já começar entendendo, né? Porque os dois são golpistas, entre aspas, né? Os dois aplicaram golpes, os dois, de certa forma, roubaram, fraudaram, né? E muita gente perguntou se os dois teriam o mesmo diagnóstico, tá? E aí eu juntei os dois justamente por isso, porque a gente vai ver que, apesar de certa maneira, né, eles terem comportamentos, a princípio, grosso modo, assim, eles têm comportamentos semelhantes, mas se a gente for olhar cada um deles mais de perto, a gente vai ver que tem diferenças, né? Então eu juntei os dois justamente aí pra gente entender, né, as diferenças de cada um deles e pensar neste diagnóstico diferencial, tá bom? Que é uma coisa
tão importante dentro dos diagnósticos e dentro da psicopatologia, certo? Bom, eu vou fechar os comentários aqui, né? Porque vocês já sabem que eu tenho dificuldades com os comentários pulando na tela, pra gente começar o conteúdo aqui, tá? Pra eu não me perder, então a gente vai falar sobre o Golpista do Tinder e sobre Inventando Ana, os dois da Netflix. Um é filme, o outro é série, certo? Eu vou começar com a Ana, né? A Ana Delvey, que fingiu ser uma milionária alemã e que a gente vai descobrir que nem alemã ela era, né? Menos ainda milionária. Seu nome verdadeiro é Anna Sorokin, ela tem 28 anos, ela nasceu na Rússia e não tem dinheiro nenhum. E a certa altura, né, a gente vai percebendo, a série já começa com ela indo para o Rikers Island, né, que é a prisão, né, que ela ficou, enfim, creio que ela está até hoje. E aí a gente vai descobrindo, né, a história de Ana e vai percebendo que ao longo do processo ela foi acumulando contas não pagas, cheques sem fundos, dívidas, transferências, calotes, né, girando ali em Nova York como um redemoinho. E no meio desse redemoinho a gente tem a Ana, né, na ocasião com 26 anos, né, quando tudo foi descoberto, tudo veio à tona e ela foi presa. E até então ela era uma milionária alemã, né, herdeira de um fundo pessoal de 60 milhões de euros, né, e ela circulava na alta roda de Manhattan ali, né, de Nova York, conhecendo muita gente, né, sendo apresentada a figuras muito importantes, então assim, um arquiteto muito influente, um chefe de cozinha muito renomado. Então, ela foi rodando nesse círculo aí, né, vivendo, a princípio, uma vida de luxo, morando em hotéis, jantando em restaurantes caros. E, na verdade, a série não deixa muito claro, e eu também não consegui muitas informações na internet, como de fato ela fazia isso, né? O que eu entendi a princípio ali pela série, pelo que li na internet, né, da história dela mesmo real, é que ela ia pedalando as coisas. Então ela chegava no hotel, ela entregava o cartão e dizia, olha, eu vou ter que subir, né? Enfim, e as pessoas meio que iam dando crédito a ela, porque rolava essa história por trás de que ela era muito rica, de que ela era excêntrica. E talvez a primeira pedalada que ela deu, né, que a gente não tem conhecimento de como foi que essa história realmente começou, mas assim, essa primeira pedalada que ela deu, talvez levou as outras, né? Ela conseguiu enganar, entre aspas, uma primeira pessoa e a partir dali, num efeito cascata, ela foi enganando as outras, né? Então eu imagino que tenha sido assim. Bom, ela faz viagens, né? Também milionárias, ela vai lá pra Marrakech, né? Com as amigas, num hotel que a diária custa $7.000, no final das contas o cartão não passa e ali realmente, assim, já é mais pro final da série, a gente vê ela de fato em apuros, né? Elas chegam a ser detidas e a Rachel, né, que é a colega, acaba passando o cartão e se prejudicando porque é o cartão corporativo, né? O cartão da empresa que ela trabalhava e ela passa ali num total de $60.000, né? E, enfim, isso dá uma confusão grande para ela, né? Ana, ela tem como objetivo criar uma fundação, né? A Fundação Ana Delvey, que no sonho dela, na ideia dela, né? Ela vai, com essa fundação, juntar pessoas interessadas em arte, vai também colocar restaurantes dentro dessa fundação, né? Vai fazer com que as pessoas ali se sintam acolhidas, os adoradores da arte, né? As pessoas que, enfim, gostam, né? E apreciam a arte, teriam ali uma segunda casa, teriam ali um espaço para compartilhar esse amor pela arte e bons restaurantes, né? E um ambiente acolhedor, enfim, esse é o sonho da Ana, né? Essa é a ideia grandiosa que ela tem. E ao longo da série, assim, vai ficando muito claro na construção do personagem da Ana, que é o que eu acho belíssimo quando a gente tenta, né, aproximar o que a gente tem feito aqui há 3 anos, né, na nossa série Cinema e Psicopatologia, quando a gente tenta aproximar a construção desses personagens, né, a formação psicológica, digamos assim, de um personagem, de uma série, de um filme, com a psicopatologia em paralelo. E na construção da personagem da Ana,
a gente vai vendo, né, justamente essa sensação de grandiosidade que a Ana tem, né? Essa ideia de si mesma muito inflada, né? Então, ela não quer criar um instituto pequenininho, né? Ela não quer criar uma coisinha assim, né, de repente, para botar uns quadrinhos na parede, não. Ela quer criar uma fundação gigantesca, numa casa, tipo, caríssima, monumental, né, no centro da cidade de Nova York. 3 andares ou 4 andares de casa, sei lá, né? Ela quer o melhor chefe de cozinha de Nova York, ela põe lá o cara do Nobu, né, que é aquele restaurante japonês super caro. Enfim, então ela tem umas ideias assim, tipo, mirabolantes, grandiosas, né? Uma relação, uma percepção de si mesma, né? De uma importância exagerada e que obviamente não condiz com a realidade. E ela vende essa imagem de importância, de riqueza, de herdeira, né? Outra coisa que chama muita atenção nessa construção da personagem Ana é as pessoas com quem Ana quer se relacionar. Ana, ela só se aproxima, ela só se relaciona com pessoas que também, em tese, são grandiosas, são importantes, né? Que são pessoas ali que têm um nome, um sobrenome, são muito ricas, são herdeiras, são milionárias, são importantes, enfim. Ela roda, né, nesse círculo ali de relacionamentos também de pessoas importantes, né? O único relacionamento, talvez, e possivelmente o mais verdadeiro, né, que ela conseguiu fazer é com a menina do hotel, né? É com a recepcionista do hotel, que talvez tenha sido ali o mais próximo que a Ana chegou, né, de um relacionamento talvez mais verdadeiro, talvez mais... Fora isso, todas as outras pessoas com quem ela se relaciona, basicamente são pessoas importantes, né? São pessoas com quem ela tem algum interesse, com quem ela vai usufruir de algo, né? E talvez a aproximação inicial com a menina do hotel tenha sido por aí também, né? Ela queria dar um jeito, né? De pedalar mais ali no cartão, de resolver. Então ela era simpática com a menina, dava gorjeta e a menina foi segurando ali até onde deu, né? A história do cartão dela não passar, tá? Bom, e o mais interessante, assim, o que chama mais atenção, né, de Ana é que ela conseguiu enganar muita gente, né? Ela enganou todo mundo, basicamente, ali na série. E ela enganou até uma galera que é muito difícil de enganar, que é o sistema financeiro, né? Então, para ela conseguir chegar nesse sistema financeiro, que são banqueiros, né? Que são as pessoas que realmente tinham a grana alta para emprestar para ela, que é o que ela precisava para criar a fundação, ela não podia chegar lá com aquela carinha dela, né? Com aquele óculos dela Celine, aquele que tem os 3 pontinhos ali, né? Com aquele óculos Celine dela, que inclusive ela coloca depois, né? Porque é a primeira vez que ela vai conversar lá com o cara que tem acesso, né, a esses bancos. Ela vai conversar, assim, vestida como ela se vestia antes, né? De um jeito mais informal, sem óculos, cabelo solto. E o cara olha pra ela e faz: menina, vai estudar, menina, vai fazer alguma coisa, e manda ela embora. Daí ela volta depois de um outro jeito, estuda melhor sobre a vida do cara, descobre que o cara também tem filhas mulheres, e aí apela pra esse lado, né? E chega enfim, acho que ele é um advogado, né? Uma pessoa que tem acesso ali mais facilitado à questão dos bancos, à questão dos investimentos, e ele chega pra ela e faz: imagine que fosse sua filha tentando, né, alcançar, tentando chegar em algum lugar e tal. E já com uma construção visual também diferente, né? Porque a construção da personagem Ana também vai mudando do ponto de vista visual, né? Do ponto de vista de construção de imagem mesmo, ela muda bastante também ao longo da série. E nesse processo de construção de imagem, ela também muda, começa a usar óculos, né? Que antes ela não usava. E então ela convence esse cara, esse advogado, enfim, esse consultor aí, não sei qual é exatamente a profissão dele, do mercado financeiro, a convencer, né, ou ajudá-la nesse processo de conseguir os empréstimos que ela precisava para a Fundação Ana Delvey, né? Então, ela tem um pedido, né, de 22 milhões de dólares e outro pedido de 35 milhões de dólares, que são levados muito a sério pelo mercado, né? São empréstimos que são investigados, que são de fato pensados como possíveis, né, dentro do mercado financeiro. E isso, para mim, é o que mais me chama atenção, assim.
até... Porque uma coisa é você enganar a moça que trabalha no hotel. Outra coisa é você enganar a personal trainer. Outra coisa é você enganar a pessoa ali da esquina. Mas você enganar os bancos, né? Chegue hoje você ali no banco da sua cidade e diga assim, tudo bom? Eu vim aqui porque eu queria um empréstimo de 22 milhões. De reais mesmo, não precisa nem ser dólares não. Eu queria um empréstimo de 22 milhões de reais. O banco vai rir da sua cara e da minha também, com certeza, né? Eles vão rir da nossa cara porque é um dinheiro absurdo, né? E não tem como conseguir um empréstimo desse se você pelo menos não for uma empresa, né? Se você pelo menos não for uma pessoa jurídica que rode um dinheiro muito alto. Então assim... O que mais me chama a atenção é isso, né? É o fato da Ana ter conseguido chegar nessa esfera aí mais alta, digamos assim, apesar de que nenhum empréstimo foi concedido a ela, né? Quando eles iam, né, para a etapa lá final, que era a etapa de ir na Alemanha para investigar as posses dela, né? Porque, de fato, existia uma pessoa da Alemanha que falava com eles, que era, na verdade, a própria Ana, né, com a voz disfarçada, com um chip comprado, com um número alemão mesmo, e ela falava com as pessoas, né, fingindo ser um preposto da Ana lá na Alemanha, da família da Ana lá na Alemanha, dos herdeiros, né, dos pais dela, ela sendo a herdeira. E eles disseram, ok, tudo bem, a gente vai lá na Alemanha então, né, se você tem 60 milhões de euros como garantia, então a gente pode te dar 22, 35, tá tudo bem. Então, nessa última etapa, que seria a etapa de fato conceder o empréstimo a ela, eles iriam lá na Alemanha, mas aí tudo caiu, né, antes dessa etapa final, tá? Então, ela vende, né, uma ideia de fortuna, de fundos pessoais monumentais, de herança, sendo que nada disso jamais existiu. Tudo era fabricação da Ana, né, como ela mesma era uma fabricação, uma personagem, e em alguns momentos do filme e até da série, até algumas pessoas perguntaram aqui, a Ana tem um transtorno delirante, né? Porque de fato, a sensação que dá pra gente que tá assistindo é que ela realmente acredita naquilo, né? É que ela realmente acredita que ela é muito importante, que ela é herdeira, que ela é milionária. E o comportamento dela, né, em relação às outras pessoas também é assim. Quando ela vai pra audiência, né, isso já mais pro final da série, quando a gente vê lá o desenrolar da história, enfim, ela é pega, presa e vai pra audiência, eu achei a defesa do advogado dela brilhante, né? Honestamente, ele fala, olha, ela, assim, é uma menina tentando vencer na vida, né? O que ela fez não foi nada demais, as pessoas se ofereceram pra pagar os jantares pra ela, se ofereceram pra pagar o hotel pra ela, o namorado pagou o hotel porque quis, a amiga pagou a viagem porque quis, né? Ninguém botou um revólver na cabeça dela pra ela pagar lá os 60 mil dólares, né? Então, assim, as pessoas pagavam porque gostavam dela. E aí ele usa a música do Frank Sinatra, né? E que diz que if you can make it there, you can make it anywhere, né? Se você consegue fazer isso em Nova York, você consegue fazer isso em qualquer lugar, né? A defesa do cara é brilhante, mas a juíza fala que, infelizmente, não, né? E aí a juíza lembra da música do Bruce Springsteen, né? Que fala que a música é Blinded by the Light. E a juíza traz a música, né? Assim como o advogado trouxe a música do Frank Sinatra, a juíza traz a música do Bruce Springsteen, que fala que ela ficou cega pelo brilho e pelo glamour da cidade de Nova York. Então a juíza não aceita, né, essa defesa do advogado. Mas aí é que eu acho que vem um ponto interessante, assim, pra gente pensar na Ana, né? E até pra gente pensar no diagnóstico dela, que eu já vou falar já. Ela realmente acreditava que ela ia conseguir obter aqueles empréstimos. Eu acho que ela acreditava. Ela tem uma sensação de si mesma tão inflada, né? Ela acredita que ela tem uma importância tão grande e que ela é tão especial e tão diferente dos outros que eu realmente acho que ela acreditava que ela ia conseguir isso. Eu não sei se vocês perceberam, mas tem um detalhe na série que eu acho que é muito importante, inclusive pra gente fazer a diferença do golpista do Tinder, que eu vou falar já já. A Ana, ela deve a Rachel, né, pela viagem lá pra Marrakech, ela ficou devendo 65 mil dólares.
tá? Que foi o que a Rachel passou lá no cartão de crédito corporativo. Em um determinado ponto, a Rachel cobra, e a Ana desesperada para conseguir o tal do empréstimo do banco. Em um determinado ponto, eu não sei onde a Ana consegue lá um dinheiro, mas ela deposita, provavelmente naquele cheque sem fundos, né, que ela vai dando nos bancos e vai conseguindo sacar alguma coisa, ela deposita $5.000 para Rachel. E ela diz a Rachel, né, toma aqui os $5.000, que assim que sair o meu empréstimo, assim que meu pai, né, essa parte obviamente ela sabia que era mentira, assim que meu pai liberar os meus cartões de crédito, eu te pago o restante. E ela chega a devolver uma parte do dinheiro para Rachel, né? Então guarda isso, porque isso vai ser importante quando a gente estiver comparando com o golpista, tá? Outra coisa que chama muita atenção nessa construção da personagem Ana é na questão do julgamento dela e no espetáculo que ela faz daquele julgamento, né? Primeiro, em relação às roupas, ela chega a atrasar as audiências muitas vezes, porque a roupa ela não gostou, não vai com aquela roupa. Ela prefere ir com a roupa de presidiária do que vestir a roupa que foi dada para ela. E a jornalista tem que ir comprar uma roupa na H&M para ela. E aí ela vai vestindo roupas de grife também, né? Tem um dia que ela usa Balenciaga, tem um dia que ela usa Miu Miu, né? E ela vai usando roupas caras, roupas de grife. A outra amiga, né, vai fotografando, e existe o Instagram, né, o Instagram é real, Ana Delvey on Court, eu acho. Na internet vocês conseguem ver, e tem lá todas as fotos, né, dela, as fotos reais mesmo, né, da Ana de verdade. Nas audiências, né, com as roupas, com os looks, né, que ela usou. Então, assim, a Ana, ela tinha essa sensação de importância tão grande que ela não podia usar qualquer roupa. Que ela não podia usar a roupa que era fornecida, né, para as audiências. Ela tinha que usar Yves Saint Laurent, ela tinha que usar Miu Miu, ela tinha que usar Prada, ela tinha que usar, né, roupas de grife, porque, né, enfim, de fato, ela é arrogante, ela é prepotente, né? Ela acredita, de fato, que ela é superior aos outros, e por acreditar que ela é superior aos outros, ela também acreditava que ela conseguiria esses empréstimos. E dada essa questão de que ela devolveu $5.000 para Rachel, eu quero crer que talvez ela devolveria uma parte, pelo menos, né? Não sei se para todas as pessoas, mas talvez uma parte do que ela utilizou, né, do dinheiro das outras pessoas, talvez para Rachel, né, ela devolveria. Não acredito que ela devolvesse para aquela senhora que ela usou o cartão de crédito e comprou um monte de roupa, comprou um monte de sapato, comprou um monte de bolsa. Mas enfim, de todo modo, essa informação aí a gente guarda, tá? Bom, então ela tem, né, essa arrogância, essa prepotência, né? E pra gente falar um pouco da Ana, né, e pra gente entender um pouco até da história dela, da infância dela, né, uma das cenas que mais me marcou na série, né, uma das cenas, aliás, tiveram duas cenas que me marcaram bastante na série, que foram justamente as cenas de conversas com o pai e com a mãe, né. E uma das cenas que me marcou é uma cena que ela tá no restaurante com o pai, e o pai pede um vinho. E aí o garçom vem e fala pro pai assim, olha, o maître pediu pra eu me certificar com o senhor, se o senhor tem conhecimento que esse vinho custa 3.000 euros. E aí o pai da Ana olha pro garçom e faz assim, sim, tenho conhecimento. Não, então o senhor vai querer mesmo assim? E ele diz, sim, vou querer. E aí quando o garçom sai, ele olha pra Ana, né, e a gente não sabe bem se aquela conversa de fato aconteceu, ou se é a Ana contando, né, a versão dela lá pro psiquiatra quando ela é levada, né, pra emergência numa suposta tentativa de suicídio, que na verdade depois fica claro que ela não tentou suicídio, mas ela queria se livrar do problema do hotel, né, que ela tava devendo e o hotel tava em cima dela pra pagar, então ela tomou os remédios e avisou, inclusive, né, na recepção, olha, daqui a 10 minutos vocês sobem aqui pra deixar, sei lá, uma garrafa de champanhe. E quando sobem, encontram ela desmaiada. E aí, assim, fica um pouco ambíguo ali, né? A gente não sabe bem se aquela conversa de fato existiu ou se aquilo é a construção da cabeça da Ana, né? Da história dela. Mas o fato é que o pai chega pra Ana e diz assim, não deixe nunca ninguém te humilhar. A gente que é imigrante, né? A gente que não é daqui,
a gente que é russo, as pessoas, elas humilham a gente, né? E o pai parece que tem algum envolvimento ali com a máfia russa, né? Então ele fala, não deixe nunca ninguém te humilhar. E aí, então, o garçom traz o vinho, né? E ele pede também uma Coca-Cola. Na hora que o garçom traz o vinho, né, e a Coca-Cola, o garçom acredita que a Coca-Cola é para Ana, né, que na ocasião era uma adolescente, e o vinho seria para ele. Então ele serve a taça de vinho, e aí o pai da Ana abre a latinha de Coca-Cola e derrama, né, na taça de vinho. E o garçom fica assim, parado, tipo assim, putz, o cara pediu um vinho de 3.000 euros e tacou Coca-Cola dentro. E aí o pai da Ana, né, olha com a taça na mão assim, com vinho e Coca-Cola, olha pro garçom e faz assim, eu gosto do meu vinho bem doce. E aí bebe, né? Então assim, em tese, né, o Vadim Sorokin, né, que é o pai da Ana, teria também essa arrogância, essa prepotência que em tese seria de onde a Ana aprendeu. A gente não sabe até que ponto, né, na série não fica claro até que ponto ele era assim mesmo, né, quando a jornalista vai lá conversar com ele, parece uma pessoa muito simpática, ele parece uma pessoa muito, muito doce, né? Enfim, um pai até preocupado com a Ana, né? Mas o relato da Ana é um pouco diferente dessa realidade lá do senhor Sorokin, né? Que a gente vê na série, tá? Quando Ana tinha 16 anos, falando um pouco do histórico dela, também para comparar depois com o golpista do Tinder, né? Que vocês vão entender que são históricos de vida bem diferentes ali. Quando a Ana tinha 16 anos, a família dela se mudou para a Alemanha, buscando uma vida melhor, e ela teve muita dificuldade de adaptação na escola. Isso também é mostrado na série, né? Ela sofre um bullying ali na escola, as pessoas humilham ela porque ela se veste mal, né? Porque ela parece uma jeca, né? Ela parece uma pessoa do interior e tal, porque ela vem, né, da Rússia. E o pai da Ana, né, foi administrar uma empresa, né, e uma empresa de transportes, e essa empresa entrou em falência em 2013, né? Então, um tempo depois, o seu Sorokin, né, abriu um negócio próprio, que era uma empresa de aquecimento e ar-condicionado, e a mãe de Ana parou de trabalhar para ser dona de casa, tá? E aí Ana ia pra escola, né, teve esse problema lá com a escola e resolveu, então, estudar moda, né? E aí ela tem uma virada aí desse processo de se vestir, né, de se arrumar e tal, porque ela decidiu estudar moda, né? E já na escola ela começou ali a melhorar um pouco, né, a sua forma de se vestir, a se vestir de uma maneira mais para ser mais aceita, né? Para estar mais inserida ali nas colegas. Porém, uma coisa que eu quero que vocês gravem também, né, da história da Ana, é que durante todo o período de infância e adolescência, a Ana não tem envolvimento nenhum com problemas com a lei, tá? Então a Ana é uma adolescente típica, normal, né? Ia pra escola, voltava da escola, não faltava aula, não perdeu ano, entrou na faculdade, nunca foi presa, não tinha histórico de uso de drogas, tá? Então, isso aí também é uma coisa importante que a gente vai usar para a questão do diagnóstico, tá? Uma outra cena que me marcou muito foi a conversa da mãe com a jornalista, né? A mãe diz assim, eu realmente espero que ela encontre o que ela está procurando, porque a gente já desistiu, a gente já lavou a mão. E é aí que a jornalista, inclusive, desiste de fazer a matéria, né? Ela desiste de escrever sobre os pais da Ana, né? Expor aquela história e tal. E os pais falam que a Ana tinha sido uma menina normal, né? Não tinha tido nada assim, não tinha tido nenhum evento de problemas com a polícia, nem de nada, né? Mas que depois que ela foi para Londres e posteriormente para Nova York, essa rede, né, de mentiras e de fraudes começou a acontecer, tá? Bom, finalmente vamos para o diagnóstico da Ana Sorokin, né? Ou Ana Delvey. O diagnóstico que eu penso para a Ana, né, e até aqui de tudo que eu falei, vocês já devem estar imaginando, né, é um diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista, tá? Por que que a Ana não é antissocial? E depois a gente vai falar disso em relação ao golpista do Tinder também. A Ana, ela pode ter traços antissociais? Talvez ela tenha alguma coisa, mas eu diria que o diagnóstico principal dela
é transtorno de personalidade narcisista. Vamos entender um pouco o que é que significa esse transtorno, tá? Até porque tem pessoas leigas aqui, né? E a gente precisa contextualizar para que eles também entendam. Bom, o transtorno de personalidade narcisista, ele é caracterizado por um padrão generalizado de sensação de superioridade, de grandiosidade, uma necessidade de ser admirado pelas outras pessoas e uma falta de empatia, tá? Então, quando a gente vê a Ana humilhando, né, as pessoas, quando a gente vê a Ana pouco se lixando para colega, para amiga que passou o cartão corporativo e pode perder o emprego, né? Ou para a própria moça do hotel, né? Que ela também, né? Ajudou a Ana lá, né? A continuar no hotel, mas também pode perder o emprego por conta disso. E tipo, Ana tá pouco se lixando. Isso é a ausência de empatia, que é característica também do transtorno de personalidade narcisista. Então, a pessoa com transtorno de personalidade narcisista, ela superestima a sua própria capacidade, exagera nas suas realizações e tende a subestimar a capacidade alheia. Então, eu sou muito importante, eu sou muito maravilhoso, eu sou muito espetacular e os outros mais ou menos, né? Os outros, assim, eu consigo enganar com mais facilidade justamente por conta da minha alta capacidade, né? Então, se a gente olhar bem de perto, é exatamente assim que a Ana pensava, que a Ana se via, né? Com um grau de superioridade e um ar, né? Muito assim, ela até olha para as pessoas por cima, é muito engraçado. Uma sensação exagerada e infundada da própria importância e dos próprios talentos e uma necessidade de ser constantemente admirada e uma sensação de merecimento. Então a Ana acreditava que as pessoas pagavam as coisas para ela porque ela merecia, né? A Ana acreditava que ela iria conseguir um empréstimo porque ela merecia, porque a fundação dela era algo muito extraordinário. E ainda que ela não tivesse fundo nenhum, eu acredito que ela achava que ela ia dar um jeito, sabe? Tipo assim, não, eu não tenho esses fundos pessoais de 60 milhões, mas assim, se o banco liberar o empréstimo, a fundação vai ser um sucesso, porque entenda, ela se achava muito inteligente, se achava muito acima da média, né? Nesse senso de grandiosidade exagerado que o paciente narcisista tem. Então ela pensou, né? Isso é uma inferência minha. Ela pensou, bom, se o banco liberar esse empréstimo, como eu sou brilhante e eu vou conseguir, né, tocar esse negócio maravilhosamente bem da Fundação Ana Delvey, que é assim, a ideia de gênio extraordinária, então não vai ter problema, porque assim, esse dinheiro eu vou conseguir pagar, né, e vai ficar tudo bem. Então eu realmente acredito que Ana pensava dessa maneira. Então a pessoa com transtorno de personalidade narcisista tem uma opinião exagerada sobre o seu próprio valor, que é o que a gente vê ali o tempo todo na Ana, né? E para reforçar essa sensação exagerada de muito valor, né? Ela costuma se relacionar com pessoas também especiais aí, leia-se ricas, herdeiras, de sucesso, famosas, né? Ou que ela possa tirar proveito de. Se torna parte de instituições superiores, né? Então, assim, quer fazer parte da alta roda, quer estar junto, né? De políticos, de pessoas importantes, tá? Desvaloriza as outras pessoas e quer ser sempre elogiada, né? Então, a Ana adorava quando as amigas e as colegas, né? Elogiavam ela, falavam que a roupa tava linda, falaram que ela era maravilhosa, etc, tá? A gente tem uma estimativa de prevalência do transtorno de personalidade narcisista em torno de 5% da população geral, sendo que a proporção é maior em homens, tá? Então não é que não existam mulheres narcisistas, existem, mas a proporção, né, a probabilidade é maior em homens, tá? Então, a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, a gente tem ali o retrato, né, na Ana Delvey ali, a fantasia de ser especial, né, uma sensação de grandiosidade, uma necessidade de ser admirada, tá? E aí, quando a gente vai vendo, né, toda essa descrição do transtorno ali, parece a descrição da própria Ana.
né? Ela se relaciona só com pessoas importantes, ela se julga mais importante do que realmente é, ela adora ser elogiada. Os golpes foram formas que ela encontrou de estar no meio, de circular nessa alta roda. Em alguns momentos da série, eu não sei se vocês sentiram isso, né? Mas algumas pessoas que eu conversei também sentiram, né? Alguns amigos, algumas pessoas que assistiram. Tem horas que a gente chega até, assim, a quase torcer pela Ana, né? Na hora, por exemplo, que tá lá pra resolver se vai um empréstimo, se não vai, se vão dar um empréstimo pra ela, eu fiquei assim, ai, vai dar um empréstimo, será que vai dar? Será que vai dar? Tipo, quase uma torcidinha pra ela. Depois eu me lembrei, eu falei, opa, não, né? Não dá pra torcer. Enfim. Então, assim, a gente chega a quase torcer por ela, né? A gente chega a quase gostar dela em alguns momentos da série. Logicamente que outros ela tem comportamentos, assim, né? Abomináveis. Mas, apesar dessa falta de empatia dela, né? Apesar desse ar de superioridade que muitas horas dá enjoo, né? Em alguns momentos a gente até acredita também, né? No sonho dela, em pequenos momentos ali da série, tá? Então, isso também é parte, obviamente, da construção da imagem, né? De uma série, de um filme. Ela é a protagonista, a gente não pode odiar a protagonista o tempo inteiro, né? Então a gente tem que ter ali alguma sensaçãozinha, né, de querer que as coisas deem certo pra ela, ainda que por um breve minuto, né, ainda que por um breve instante. E toda série, todo filme acaba trazendo um pouco isso pra que a gente queira ver, pra que a gente queira saber o que acontece, né, pra que a gente tenha o mínimo de conexão com aquele personagem ali, tá? Mas eu achei engraçado isso, né, e outras pessoas também tiveram essa sensação que eu tive. Em alguns momentos a gente tá assim, ai, será que vai dar certo, né, a fundação dela, enfim, uma pequena torcidinha, tá? Algumas pessoas aqui no Instagram, quando eu tava comentando sobre a série, me perguntaram sobre a jornalista. Eu não identifiquei nenhum transtorno na jornalista, né? Não vi nada demais nela. Uma pessoa, enfim, né? Ali voltada pro trabalho, talvez, um workaholic, né? Talvez um quadro de ansiedade, mas nada assim grave que merecesse aqui um comentário específico, tá? Então, vamos entender isso. A Ana, no meu conceito, no meu diagnóstico, né? Ela tem Lembrando que eu tô falando aqui da Ana da série, tá? A Ana da vida real, não sei. Mas a Ana da série, Inventando Ana, Netflix, ela tem um transtorno de personalidade narcisista. E isso fica muito claro na construção do personagem, na sensação de grandiosidade que ela tem, na necessidade de se relacionar com pessoas importantes, tá? Bom, agora vamos ao golpista do Tinder, né? Vamos entender um pouquinho aí quem é o golpista do Tinder e quais são as diferenças dele para a Ana. O Tinder foi um aplicativo criado em 2011, né? Para que as pessoas pudessem conversar e estabelecer relacionamentos. A princípio, o objetivo não era exclusivamente relacionamentos amorosos, mas acabou, né, indo por essa direção, tá? E é nesse cenário que a gente tem o nosso personagem principal, né? Que é o golpista. E a gente tem outras personagens ali que vão aparecer, principalmente a Cecily e a Pernilla, né? Que são as duas mulheres ali, que são também, né, co-protagonistas, eu diria assim, que acabaram dando, né, ao golpista do Tinder muito dinheiro, né? Então, uma das mulheres, né, que ele deu o golpe, chegou a dar para ele $200 mil, né, que chega hoje, na correção do dólar de hoje, chega quase a R$1 milhão, né. Bom, e aí, depois, né, que teve toda essa confusão, depois que o documentário saiu e tal, a conta, né, do Leviev, né, que é o nome dele original, o nome dele verdadeiro, o Tinder cancelou a conta dele, né? O Tinder bloqueou o acesso dele ao aplicativo, né? Porque até saiu o documentário, a conta dele estava ativa, inclusive ele conseguiu outras pessoas, né? Conseguiu uma namorada, enfim. Bom, mas quem é, finalmente, né? O Simon Leviev, eu acho que é assim que fala o nome dele, né? Do documentário que a gente vê lá na Netflix e como é que ele agia, tá? Bom, o Simon, né, o Simon, diferente da Ana, muito antes dele começar a aplicar esses golpes em mulheres no Tinder, antes mesmo, né, do aplicativo existir, ele já tinha envolvimento com a lei, né?
Então, esses não foram as primeiras incursões do Simon na vida, digamos assim, né, de golpista ou com problemas com a polícia, tá? Ele já tinha sido acusado de fraude, né? Ele já tinha sido acusado de roubar cheques da empresa que ele trabalhava, então ele pegava os cheques de clientes, descontava, depositava o dinheiro na conta dele, né? Antes de ser preso por conta desses cheques que ele descontava da empresa que ele trabalhava, ele fugiu para a Jordânia com um passaporte falso, né? E depois ele foi para a Europa. Em Israel, ele foi condenado à revelia. Isso tudo eu tô falando antes dos golpes do Tinder. Entenda, né? E aí eu quero que você entenda bem isso para você entender a diferença para Ana. Antes dos golpes do Tinder, ele tinha sido condenado em Israel a 15 meses de prisão. Ele não apareceu para as audiências, ele fugiu e ele foi condenado à revelia, tá? Durante vários anos, né, não se soube nada do paradeiro dele. Ele foi condenado em Israel, mas ninguém sabia onde ele estava. Ele tinha vários nomes falsos, ele tinha vários documentos falsos, vários passaportes falsos, né? E ele foi, né, ele ia mudando de nome e a justiça não conseguia pegá-lo por conta desses crimes que ele cometeu lá no passado, tá? E aí, em 2017, ele volta para Israel, né, onde ele mudou legalmente o seu nome. Ele entrou com um pedido de mudança de nome, né, e ele deixou de se chamar Shimon, que é como, né, se usa em Israel, e passou a se chamar Simon, né, para ficar mais internacionalizado, digamos assim, que é como ele é conhecido internacionalmente, tá? E é a partir daí, então, que a Netflix passa a narrar a vida do Simon. Eu não sei se vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar, né? Mas assim, a história do Simon com a lei, com os problemas, com as fraudes, com mudança de nome, com negócios escusos e roubos e etc., começa, ó, muito antes. Isso porque a gente não tem informação da infância dele, tá? A gente já sabe ele, tipo, final da adolescência e início da fase adulta, né? Que aí a gente pode, talvez, pensar aí num transtorno de conduta, apesar da gente não ter essas informações, tá? E aí, de quando começa o documentário, a gente sabe que o Simon se apresenta no aplicativo, né? Se apresenta no Tinder como filho, né, de um milionário do ramo de diamantes, que inclusive, na vida real, essa família, né, que ele alegava ser herdeiro, está processando ele. Provavelmente ele não vai ter dinheiro para pagar, né, nem o advogado, possivelmente, mas a família está processando ele pelo uso indevido, né, do nome da família, do nome da empresa, enfim, né, a LLD Diamonds, né. Bom, e ele fala então que ele é filho desse bilionário, né, do ramo do diamante, e aí ele começa então a conhecer mulheres, né, e a postar fotos, e dado um determinado momento, né, desse relacionamento com essas mulheres, ele começa a dizer que o ramo do diamante é muito difícil, é muito complicado, né, e que a segurança dele está em risco, né, e que ele tem lá o tal do segurança dele, Peter, que inclusive está processando a Netflix também, está pedindo 28 milhões de dólares à Netflix de indenização por ter usado a imagem dele, fotos, etc., sem autorização dele. E ele usa, né, o Peter lá com aquela foto com a cabeça quebrada, dizendo que o Peter foi atingido e que ele está, né, com os cartões todos bloqueados e que a conta dele foi bloqueada pelos inimigos e que ela, por favor, ajude, né, e que compre uma passagem para ele ir para não sei para onde, empresta o cartão de crédito, que é o que a Cecily faz, na verdade, né, a Cecily, que é uma das personagens mulheres, né, que aparece na série, que foi vítima do golpe dele. A Cecily pega o cartão de crédito dela do American Express, né, que costuma ser um cartão que tem um limite alto, e ela então dá pra ele, né. Chega um momento em que ela não tem mais limite no American Express, então ele forja um documento dizendo que ela é funcionária da empresa LLD Diamonds, né, e que ela tem um salário muito alto, então a American Express vai lá e aumenta mais o limite dele, o que faz ele gastar ainda mais no cartão dela. E basicamente, o que é que o golpista do Tinder faz?
Ele faz pirâmide de mulheres, gente. Sabe aquele negócio de pirâmide que você vai pegando dinheiro de um pra usar com outro, e outro, e outro, e outro, e no final fica todo mundo sem dinheiro? Pronto. O Simon, ele faz pirâmide com o dinheiro das mulheres. Então, ele pega o dinheiro de Cecília pra gastar com Pernilla, pega o dinheiro de Pernilla pra gastar com não sei quem, ou o dinheiro de não sei quem pra gastar com a outra, com a outra, com a outra, e ele vai rodando, né? Então, ao mesmo tempo, ele tem várias mulheres onde ele está contando a mesma história. A gente vê que no final aparece uma outra menina que ela compara, né, as mensagens lá da reportagem que a Cecília mostra, né, as mensagens de WhatsApp que ele mandava para ela, e a menina que era a namorada dele atual, na hora que a Cecília e a Pernilla vão a público mostrar, né, as mensagens e tudo. E a menina que ele estava namorando na ocasião compara as mensagens que ele mandava para Cecília com as mensagens que ele mandava para ela. E eram basicamente as mesmas mensagens, né? Até o eu te amo, até o boa noite, as fotos que ele mandava, as desculpas que ele dava, a história do Peter com a cabeça quebrada, que é a mesma foto que ele manda para todo mundo, né? Então, assim, ele vai fazendo isso com várias mulheres ao mesmo tempo, usando o dinheiro de uma para gastar com a outra, usando o dinheiro da outra para gastar com a uma, e ele vai rodando, né, nesse círculo sem fim aí de mulheres e de como se fosse uma pirâmide, tá? O mais interessante é a forma, né, como o Simon, ele se refere aos crimes e aos golpes, né, que ele fez, né? E ele deu uma entrevista para o canal de Israel, onde ele fala o seguinte: nunca tirei um único dólar delas. Essas mulheres se divertiam na minha empresa, viajavam e viam o mundo com meu dinheiro. Embora ele esteja livre hoje, né, pela justiça, ele tem processos de fraude que correm contra ele, né? Ele responde a vários processos, mas assim, ele ficou um tempo preso, hoje ele tá livre, ele namora, inclusive, né, com uma modelo israelense, é a namorada atual dele, e ele tá solto hoje, né? Diferente da Ana, ele conseguiu se safar, tá? Bom, diante de todo esse histórico, né, ele quase que culpa as vítimas, né, pelos golpes que ele cometeu, né, tipo assim, não, elas aproveitaram, viajaram, né, e agora vem dizer que eu roubei o dinheiro delas, tipo assim. Diferente da Ana, né, que não tem esse histórico com a justiça anterior, né, diferente da Ana também, que quer se relacionar com pessoas importantes, não só pelo dinheiro, mas pela importância que essas pessoas têm, porque sendo essas pessoas importantes, ela também automaticamente seria importante também. O Simon não, o golpista do Tinder não. O golpista do Tinder, ele quer o dinheiro pelo dinheiro. Essa Cecília, coitada, não era ninguém importante, era uma pessoa normal, né? Uma moça trabalhadora, honesta, que queria achar o príncipe encantado dela, né, que queria, acreditou, né, numa história bonita, enfim, se envolveu, se apaixonou por ele, né. A Pernilla também, apesar de aparentemente ter uma condição financeira um pouco melhor e ser mais velha, né, ele não se envolveu emocionalmente com ela, eles tinham uma amizade, mas assim, ela também não é política, ela também não é bilionária, ela também é uma pessoa normal, talvez tivesse uma condição financeira um pouco mais confortável, mas também não é ninguém muito importante. Então, assim, o golpista do Tinder, diferente da Ana, ele não tinha interesse no poder das pessoas, na importância social das pessoas. Ele tinha interesse em quê? No dinheiro das pessoas. Então, ele estava ali no Tinder, pescando, né, mulheres, teoricamente, que queriam um relacionamento. Ele, a princípio, se mostrava muito romântico, dava flores, né, dizia eu te amo, vamos casar, vamos ter filhos, vai procurar o apartamento aí que eu vou morar com você, a gente vai alugar a nossa casinha, o nosso cantinho. Então tudo que ele falava era, em tese, o que ele acreditava que aquelas mulheres queriam ouvir, né? Mas ele não estava preocupado se aquelas mulheres eram pessoas importantes, eram pessoas, enfim, né, de alta classe social, se elas rodavam na alta roda da sociedade da cidade delas. Isso aí pra ele era irrelevante. Com o que ele se preocupava? Com o cartão de crédito delas, né? Com o que ele se preocupava? Se elas podiam comprar uma passagem aérea para ele sair de um lugar para o outro. Se elas podiam pagar um hotel que ele estava hospedado.
né? Então ele se preocupava com o dinheiro e não com o poder, né? Ou com a classe social, ou com quem elas poderiam apresentar para ele. Então, você consegue perceber essa diferença clara entre a Ana e o golpista, né? A Ana, ela se aproximava das pessoas não pelo dinheiro em si, mas pelo poder, né? Pelo que essa pessoa podia proporcionar e abrir de portas para ela, que era este ser tão importante e especial que ia criar essa fundação Ana Delvey tão maravilhosa, né? E já o golpista do Tinder, não. Ele não queria saber se a mulher era importante, não era importante, né? Se era de alta classe social, se não era de alta classe social. A questão dele era, tem dinheiro, tem cartão de crédito, né? Pode pagar as coisas pra mim? Vamos nessa. Vou dizer que amo, né? Vou dizer que quero casar, vou dizer que quero construir uma família e vou mandar ela começar a procurar apartamento em tese pra gente morar juntos, tá? Então, na minha visão, o diagnóstico do golpista... deu uma pausa aqui e voltou. Na minha opinião, o diagnóstico do golpista do Tinder é transtorno de personalidade antissocial. E vamos entender um pouquinho também, do mesmo jeito que a gente fez com o narcisista, vamos entender um pouco por que o Simon, né, o golpista do Tinder, é antissocial. O transtorno de personalidade antissocial é caracterizado por um padrão generalizado de descaso com as pessoas, né, com as consequências dos seus atos e com os direitos dos outros. Pessoas com transtorno de personalidade antissocial cometem atos ilegais, fraudulentos, são exploradores, são imprudentes para o ganho pessoal, sem remorso, né? E podem justificar ou racionalizar o seu comportamento culpando a vítima de tola, né? De boba, né? Para justificar o seu comportamento fraudulento, né? O seu comportamento de roubos, enfim, né? Enfim, não é o caso do Simon, mas até de assassinatos em alguns casos. A prevalência do transtorno de personalidade antissocial é em torno de 3% na população geral. Na população carcerária, né, dos Estados Unidos, esse número cresce bastante, né? Tem alguns estudos que falam até em metade da população carcerária dos Estados Unidos. A gente não tem esses estudos de prevalência aqui no Brasil. É um transtorno muito mais frequente em homens, né? Então, para cada 6 homens, a gente tem uma mulher antissocial, tá? E tem um forte componente hereditário, certo? Então, a questão, né, da genética tem uma influência importante aí no transtorno de personalidade antissocial, tá? O paciente com personalidade antissocial, ele expressa o seu descaso pelos outros, o seu descaso pela lei, roubando, assediando, né? Eles enganam, eles exploram, eles fraudam, eles manipulam as pessoas para conseguir o que eles querem, dinheiro, sexo, né? Podem usar, é muito comum que usem pseudônimos, nomes falsos. São pessoas muito impulsivas, né? Normalmente têm antecedentes criminais, então muitas vezes são crianças e adolescentes que se envolveram em problemas com a lei, e aí a gente chama isso de transtorno de conduta, né? Até completar 18 anos é transtorno de conduta. Depois dos 18 anos, o paciente pode virar antissocial, tá? São socialmente e financeiramente irresponsáveis. Então, essa é outra diferença consistente, né, entre a Ana e o golpista do Tinder. O golpista do Tinder, se a Ana tivesse conseguido lá o dinheiro do empréstimo, a gente não sabe o que teria sido, né? Ela teria conseguido aí 35 mais 20, né? 30, 45, 60 milhões mais ou menos. Ela teria conseguido se ela tivesse logrado êxito na tentativa dela lá com os bancos. A gente não sabe o que teria sido. Talvez, de fato, ela tivesse conseguido montar a fundação, né? Ela já tinha muitas pessoas boas do lado dela, né? Arquitetos, chefes de cozinha, donos de restaurante, etc. Talvez, de fato, ela tivesse conseguido montar a fundação e talvez o resultado disso fosse diferente, né? Porque ela pensava a longo prazo. Ela tinha uma ideia e todos os golpes e as fraudes que ela deu eram visando um plano para o futuro.
Concordam comigo? Assim, ela não tá fazendo aquilo só pra comprar bolsa, só pra comprar as coisas e, tipo, dane-se. Não, ela precisava, entre aspas, das bolsas, das roupas, etc., pra vender essa imagem de sucesso, pra convencer as pessoas a embarcarem no sonho dela, que era a Fundação Ana Delvey, tá? Se a gente comparar com o golpista do Tinder, a gente vê uma grande diferença. O que o golpista do Tinder tinha? Carros, roupas, marca da cabeça até o pé, né? Que mais? Restaurantes, hotéis, né? Ele não tinha nenhum plano pro futuro. Qual era o plano pro futuro do golpista do Tinder? Nada, continuar pedalando ali com as mulheres, né? Pega uma, pega outra e vai. Pega o dinheiro de uma pra usar com a outra, pega o dinheiro da outra pra usar com uma e ia, né? Fazendo essa pirâmide de mulheres, como eu brinquei. Mas ele não tinha nenhum plano pro futuro. Então isso é uma característica forte, marcante do paciente antissocial. Ele tem uma dificuldade, né, de construir essa relação com o futuro, de pensar a longo prazo. São pessoas muito impulsivas, né? Então, assim, conseguiu um dinheiro aqui, já gasta tudo, né? Pegou um dinheiro aqui de uma mulher, já viaja para gastar com a outra. Ele não tinha nenhum plano elaborado. A Ana não. A Ana tinha um plano. Era um plano mirabolante, era um plano que a gente acha que nunca ia dar certo, ok. Mas era um plano para o futuro. Conseguem perceber a diferença? Dificilmente um paciente com transtorno de personalidade antissocial, ele consegue fazer um plano, nem que seja a médio prazo, né? Eles são muito impulsivos, eles são muito imediatistas e eles não conseguem construir isso, né? De uma relação para o futuro, de um plano para o futuro, né? De algo que vai ser mais duradouro, tá? O que a gente tem de semelhanças, né, entre os dois, o transtorno de personalidade antissocial e o transtorno de personalidade narcisista, é que ambos têm uma ausência de empatia e ausência de remorso, né? Então, assim, eles não se sentem muito culpados, ou talvez nada culpados, pelo que fizeram, né? Pelo que fraudaram, pelo que roubaram, pelo dinheiro que pegaram das pessoas. Então, isso não é um problema para eles, né? Isso não é uma questão, assim, a culpa, a vergonha, né? Eles justificam os seus atos de formas um pouco diferentes, né? Mas justificam. Então, essa ausência, né, de culpa, de empatia, né? Esse sentimento de que, poxa, fiz mal para alguém, prejudiquei alguém, né? Isso é ausente nos dois transtornos, tá? Porém, se a gente olhar de perto, a gente consegue ver diferenças entre o comportamento e o modus operandi da Ana e o comportamento e o modus operandi do golpista do Tinder, tá? E é isso que é muito importante, e agora eu vou falar para profissionais, né? Quando a gente está falando de psicopatologia, quando a gente está falando de diagnósticos, que é o que a gente chama de diagnóstico diferencial, tá? Quando a gente tem transtornos do mesmo grupo ali de personalidade, ou seja, aqui a gente está falando de grupo B, né? A gente está falando dos transtornos de personalidade do grupo B, que a gente tem antissocial, narcisista, border e histriônica, tá? Quando a gente está falando dos transtornos desse grupo, o que isso significa? Significa que eles têm coisas em comum, que eles carregam ali entre eles traços em comum. O border, o narcisista, o antissocial e o histriônico, tá? E a gente precisa fazer a diferença entre esses transtornos. A gente precisa saber diferenciar um narcisista de um antissocial. Então, se você conhece bem, né, os diagnósticos, você talvez tenha percebido essa diferença. Para algumas pessoas sutil, né? Para outras talvez tenha ficado mais claro agora que eu expliquei aqui em detalhes, tá? Mas é muito importante que a gente consiga perceber essas diferenças para fazer o diagnóstico diferencial, porque repare, nem todo mundo que comete fraudes, nem todo mundo que comete crimes, golpes, vai ser antissocial, porque senão a gente corre o risco de estar fazendo esse diagnóstico de Google, de estar fazendo esse diagnóstico a facão, né? De estar fazendo um diagnóstico, como eu brinco, de porteiro. O que é um diagnóstico de porteiro? A situação tá tão grave que até o porteiro do prédio da pessoa sabe que o diagnóstico é aquele, sabe? Tipo assim, a menina que tá tão esquelética que o porteiro faz assim, nossa, essa menina não tá comendo, essa menina tem anorexia, né? Então assim, quando chega nesse nível que até o porteiro sabe que a pessoa tem, então daí já não precisa mais da gente, né? A gente que é profissional, a gente tem que conseguir
perceber a sutileza do diagnóstico, né? A gente tem que conseguir perceber as diferenças entre um diagnóstico e outro, justamente para não sair fazendo esse diagnóstico a facão, né? Para não sair fazendo esse diagnóstico de Google. Cometeu crime? Antissocial. Não, né? Outras pessoas podem cometer crimes, inclusive nem ter transtorno de personalidade nenhum, né? Pode ser uma coisa circunstancial, pode ter sido uma coisa ali no impulso ou para se defender, enfim. Então, tudo tem que ser avaliado, tudo tem que ser olhado de perto, né? Tudo tem que ser feito com cuidado para a gente não sair passando o facão em todo mundo e chegando em conclusões precipitadas do diagnóstico, tá? Então, fazendo esse diagnóstico diferencial da Ana e do golpista do Tinder, a gente tem de forma clara, né, que a forma como Ana age e o propósito que a Ana tem é diferente da forma e do propósito, que no caso do golpista é nenhum, né? O propósito dele é pegar o dinheiro das pessoas e gastar o dinheiro das pessoas e viver a vida, né? Como um bom vivan, como uma pessoa ali que vai ganhando e gastando e pegando e gastando. Ele vai ganhando, né? Ele vai roubando e gastando, na verdade. Então, o propósito dele só é esse mesmo. Mas quando a gente olha pra Ana, a gente vê algo diferente, né? A gente vê um propósito, uma intenção naquele comportamento dela, que é o quê? Convencer as pessoas que a melhor coisa do mundo é a Fundação Ana Delvey e que ela é especial e que ela vai conseguir transformar aquela casa de Nova York que ela diz que é dela, né? Essa casa é minha. Ela vai conseguir transformar aquela casa de Nova York num espaço especial, num espaço acolhedor, num espaço onde as pessoas que amam a arte vão conseguir se encontrar e vão conseguir compartilhar ali dos mesmos ideais, tá? Então, ela tem esse propósito. A gente não vê propósito nenhum no golpista do Tinder. Qual é o propósito do golpista do Tinder? Dar golpe nas pessoas e aproveitar a vida com o dinheiro das pessoas. Ponto. Ele não tem nenhum plano de futuro. Além disso, nesse processo de diagnóstico diferencial, a gente vê a história de cada um, a história de vida, que é muito importante para a gente chegar num diagnóstico de transtorno de personalidade. A história de vida da Ana é limpa, digamos assim. Ela não tem histórico de uso de drogas, ela não tem histórico de envolvimento com justiça, ela não tem histórico de fraude, de roubo, de nada anterior. Bem diferente do golpista do Tinder, que já, né, no final da adolescência, início da fase adulta, já no primeiro emprego que ele conseguiu, ele já roubou. Ele roubava cheques da empresa, ele roubava os colegas de trabalho, né? Ele foi condenado à prisão antes mesmo de aplicar esses golpes que a gente vê no documentário, tá? Então, são histórias de vida diferentes, né? São propósitos diferentes, são formas de agir diferentes e são justificativas para o crime diferentes. O golpista do Tinder, ele culpa as vítimas. A Ana, ela disse que ela ia conseguir resolver esses problemas assim que o empréstimo fosse concedido a ela. Que ela ia resolver, que ela ia dar um jeito, que ela ia solucionar esses problemas, né? E o propósito dela não era dar o golpe pelo golpe. O propósito dela era mostrar para as pessoas como ela era especial, grandiosa, diferente e como que a Fundação Ana Delvey ia ser um lugar maravilhoso, especial e, consequentemente, espetacular, assim como ela própria. Então, eu espero que tenha ficado bastante claro esse diagnóstico diferencial, né, dos dois personagens, para que a gente consiga, né, também trazer isso, né, para nossa clínica, para nossa realidade, para, enfim, para nós profissionais ali, né, a gente consiga fazer essa diferença também na prática, né, para não sair fazendo esse diagnóstico de facão, né, que eu falei. O diagnóstico de facão é justamente quando a gente começa a se roubou, então é antissocial. Se tem algum envolvimento com a justiça, então é antissocial. A gente precisa olhar, né, para o paciente ali, entre aspas, porque a gente está falando de personagens, mas a gente precisa olhar para esses personagens, para esses pacientes, de uma maneira mais cuidadosa, para que esse diagnóstico seja feito realmente de maneira correta. Tá bom? Eu tô muito feliz da gente ter retomado aqui a nossa série Cinema e Psicopatologia, todo domingo aqui no Instagram, 20 horas. Na semana que vem,
eu vou falar sobre uma das séries mais extraordinárias que eu já vi nos últimos tempos, que é Succession. Tem muitos diagnósticos pra gente falar, tá? Tem narcisista, né? Um narcisista assim, ó, de livro, né? A gente vai falar dele. Tem transtorno de personalidade dependente, tem dependência química. Então, assim, ó, na semana que vem, no próximo domingo, você não pode perder a nossa sequência aqui da série Cinema e Psicopatologia, onde a gente vai falar sobre Succession da HBO, tá? Então, quem quiser assistir também, são 3 temporadas, enfim. Mas se quiser assistir um pedacinho, pelo menos pra acompanhar aqui um pouco, né? Logan Roy, maravilhoso, a gente vai falar dele no domingo que vem. Que bom que vocês gostaram, fico muito, muito, muito feliz, né? Que vocês acompanham aqui e adoram, né? A gente tem uma resposta muito bacana da série de cinema e psicopatologia que a gente faz todos os anos aqui, já é uma tradição. Então eu tô muito feliz que vocês acompanharam aqui comigo, que vocês ficaram junto comigo, tá? Espero vocês domingo que vem pra gente falar sobre Succession aqui, 20 horas. Vou deixar a live salva aqui pra quem, né, quiser rever ou, enfim, convidar os amigos pra ver também, tá bom? Muito feliz que vocês gostaram, de verdade. E tô muito animada porque eu acho que é a época do ano que eu mais gosto, é o cinema e psicopatologia, tá bom? Beijo, bom restinho de domingo pra vocês. Até domingo que vem, apesar de que a gente vai se ver a semana toda, né? Que eu tô sempre aqui, então amanhã a gente se vê, mas oficialmente assim, até domingo que vem. Beijo, tchau!